Aqui é a Gisele, do canal Gisele Maria Atelier. Sou a responsável aqui pelo canal, artesã responsável. E esse é o primeiro vídeo do nosso canal. E como primeiro vídeo, eu queria conversar com vocês sobre um assunto muito importante. Sobre a gente sempre tentar vencer a nós mesmas. Porque se a gente pensar, nós somos nossas maiores inimigas quando se trata de criatividade, quando se trata de produção, de crochê. A gente tá aí na era da internet, era digital, e tem tantas meninas, tantas lindonas que arrasam, que fazem vídeo, e muitas vezes, nós acabamos nos comparando e não nos inspirando. A nossa cabeça, ela vai contra a gente. A nossa cabeça, ela nos limita, nos coloca numa caixinha de comparação, em vez de nos ajudar, nos inspirando a sermos melhores, né? E hoje eu queria falar sobre vai sem medo. Vai sem medo, a gente tem que se desafiar, se autoprovar para nós mesmas. Eu faço crochê há mais de 2 anos, aprendi crochê há mais de 2 anos, e só recentemente que eu comecei a acompanhar os canais e consumi muito desse conteúdo de crochê. Eu aprendi crochê na internet, com aqueles vídeos de como que faz ponto alto, como que faz ponto baixo, ponto alto duplo, e comecei a desenvolver meus próprios tapetes. Sempre dava errado. Foi só recentemente, há mais de 1 ano atrás, que eu comecei a procurar tutoriais de tapetes e fazer. Eu errava, não dava certo de primeira, mas eu tentava. E aí que tá a importância de a gente sempre tentar, a gente não desistir do nosso sonho. Eu quero fazer crochê, eu quero, então eu vou tentar até eu conseguir. E eu consegui, com algumas aulas, aprender alguns modelos. Inicialmente eu aprendi 3 modelos e eu fiquei só nesses modelos, fiquei estagnada. Então já aprendi 3 modelos, tá ótimo pra mim, vou começar a produzir e vender. Mas eu nunca fugia das cores, nunca tinha diversidade de cores, diversidade de modelo já não tinha, diversidade de cores. Foi só nesses meses atrás que eu tive a possibilidade, por bondade de outras pessoas, foi só assim que eu tive a possibilidade de ter um estoque, de ter uma quantidade boa, né? Conseguir 30 quilos, para algumas pode parecer muito pouco, mas para mim já era muita coisa. Depois eu comecei a comprar mais e pronto, já tinha cores. Agora eu tinha que produzir diferentes modelos. Eu precisava de variedade para os clientes, para chamar a atenção dos clientes. E precisava divulgar, porque sem divulgação, como as pessoas vão saber que você faz crochê? Gisele, mas eu tenho vergonha de aparecer na internet, não vou conseguir. Você vai. Você tem que aparecer, você vai. Hoje em dia, não tem como você vender bem, ter visibilidade sem uma conta na internet, sem aparecer no Instagram. Mas eu tenho vergonha de mostrar a cara. Começa mostrando sua peça. Eu também era assim até pouco tempo. Comecei mostrando as peças, tirando foto, postando, fazendo stories, raramente, mas gente, a gente não pode se acomodar onde a gente está. A gente sempre tem que querer progredir, sempre tem que querer melhorar. E eu notei isso no meu posicionamento muito errado de muito tempo. De primeiro não querer ver tutorial, só querer ficar nos meus errinhos, não dava certo. E aí eu disse, agora eu
tenho que ir atrás de um tutorial. Eu fui, consegui. Agora eu parei. Parei em 3 modelos, tá bom, tô confortável. Gente, fuja do confortável. Fuja do confortável, que o confortável sempre nos limita. Nossa mente sempre está buscando a zona de conforto. Sempre está buscando a zona de conforto. Se a gente não se desafiar, se a gente não tentar, a gente vai ficar no mesmo lugar e vamos ser fadadas ao fracasso, porque quem não anda não sai do lugar. Não sai do lugar. Então eu continuei, 3 modelos, já tá bom, as mesmas cores, eu gostei da combinação, vou ficar só nessas, tá bom. Depois eu vi que não dava certo, que eu tinha que melhorar. Fui, e agora eu consigo criar meus próprios modelos, consigo criar meus próprios modelos. E, gente, quando você evolui e você vê a evolução, você se sente tão feliz. Sua alma fica tão leve, tão feliz, tão orgulhosa de si mesma. Mas a gente sempre tem que lembrar de ir atrás. A gente sempre tem que lembrar de melhorar. E é isso, gente, é isso. E eu sou uma pessoa muito fora da curva. Eu sou uma pessoa muito sincera comigo mesma. E eu não vou na onda de ninguém. Ah, fulano acha isso. Fulano acha A, que você tem que fazer A. Se eu acho que B é melhor pra mim, eu não vou fazer porque fulano disse. Não vou fazer A porque fulano disse que A é melhor. Eu vou continuar sendo eu mesma. Então, gente, aqui na internet, eu sei que é bom, as meninas dão dicas, e é sempre bom aprender com quem sabe, com quem tá mais tempo, tem mais experiência, só que, gente, não se prenda às opiniões de outras pessoas. E essas mesmas pessoas muitas vezes dizem, gente, não é regra, é só o jeito que eu trabalho, só a minha opinião. Mas a gente vai lá e quer fazer do jeito da pessoa. Não. Cada um é cada um. A gente tem que fazer o nosso próprio caminho, trilhar nosso próprio caminho e não seguir o caminho dos outros. E as meninas dizem, gente, de começo não precisa comprar muita coisa, saco, não precisa comprar etiqueta, não precisa comprar pérola. Se você não quiser fazer tapetes com multicolor, não precisa. E realmente não precisa. Realmente não precisa. E realmente, se for suas primeiras peças, não precisa de você estar comprando coisa. Mas, gente, é muito bom. Eu fui atrás, eu comprei. O meu ateliê não é tão grande assim, mas eu já investi. Gente, é um investimento que me deixou feliz. Eu gosto das coisas muito bem arrumadinhas, de coisa bem decoradinha, e isso me deixa feliz. E deixa as minhas clientes felizes também, porque o meu trabalho, ele não é de ter muita variedade de cliente, não é de ter muitas pessoas comprando, mas as pessoas que compraram uma vez, elas tornam a comprar comigo, e eu sempre tenho as mesmas clientes. E se eu tenho as mesmas clientes, eu quero trazer sempre novidades para elas, quero sempre estar trazendo algo diferente, quero sempre impressionar elas, não quero ficar no mesmo. Se eu ficar no mesmo, alguma hora elas vão enjoar do meu trabalho e vão ver algo diferente e vão querer comprar de outra pessoa, entendeu? Então eu investi, sim, em etiqueta, em cartãozinho de agradecimento, cartãozinho de mimo, comprei saco para colocar, pacote para colocar as peças. Eu fiz o meu próprio cheirinho, que depois, se vocês quiserem, eu ensino. Inclusive, eu aprendi esse cheirinho com a Aninha Crochê Redex. E, gente, ela é uma querida, né? E investi também em fazer mimo. As primeiras vezes não tinha, mas, gente, quando você começa a fazer, você vê a diferença. Você vê a diferença, você fica feliz e o cliente fica feliz. Ah, mas você tá gastando mais, gente. Tem coisa que, assim, não é por acaso. Não é por acaso que eu tô gastando dinheiro à toa aqui com mimo, com etiqueta. Gente, você tá desenvolvendo a sua marca, não é só a peça. É a sua marca que você tá desenvolvendo ali. Você quer que a cliente lembre de você,
que você tem um diferencial das outras pessoas. Que se você vai numa banquinha, numa feira, naquelas feiras de cidade turística, né, que vendem uns crochês, né, que tem aquelas lojinhas de crochê, você não vê diferencial, não vê etiqueta, não vê cartão de agradecimento. Você possibilitando isso para o cliente é o diferencial da sua marca. E o cliente fica feliz. A minha tia recentemente comprou de mim um par de passadeira, um jogo de passadeira. E eu levei um restante de barbante que eu tinha, as etiquetas, o plástico, porque eu levei para ela ver as peças. E se ela por acaso comprasse as peças, eu embalaria e faria o brinde, né? Tava de noite e eu mostrei pra ela as peças e ela decidiu por comprar o jogo de passadeira. Eu não tinha brinde aquela hora, eu fui atrás de fazer o brinde ali rapidinho. Tava de noite, eu liguei a lanterna do carro e comecei a fazer o brinde dela. E me esforcei muito na embalagem. Gente, eu não tenho sacola, eu preciso comprar sacola. Eu coloco naqueles envelopes de plástico. E eu preciso de sacola, porque agora eu vou trabalhar na feira. E é mais funcional você ter a sacola para o cliente carregar. Em vez de ele carregar assim, ele carrega assim, né? É muito mais fácil. Mas quando eu entreguei para ela, porque ela já tinha comprado de mim outras 3 vezes. Tinha comprado de mim outras 3 vezes. E, claro, ela tem outras peças minhas que eu dei de presente. E na hora que ela viu, ela me disse, ai, que gracinha. Ela ficou muito feliz com o brinde, muito feliz com a embalagem. E eu vi, gente, a diferença que faz. Você surpreendeu o cliente, faz ele feliz e te faz feliz, consequentemente. Você vê a satisfação do cliente. É muito bom mesmo. Eu não me arrependo de ter investido nisso no começo. Sei que muitas crocheteiras falam, gente, não precisa investir, não invista nisso no começo, mas eu falo, gente, invista sim. Se você quer, invista. Invista se você quer. É você que tem que dar as regras do seu ateliê, não os outros. Não siga o caminho dos outros. Seja única, faça você mesmo o seu caminho. Consolide sua marca, você mesmo, do seu jeito. Não seja genérica, não seja como as outras. Faça você seu próprio conteúdo. Então, gente, vamos buscar... Claro, você pode se inspirar em outras pessoas, né? Em outras crocheteiras, isso é ótimo. Mas você precisa colocar o seu toque especial, que é da sua personalidade. Então, gente... não precisa comprar, fazer estoque de começo. Gente, eu quis fazer. Entendeu? E eu não me arrependo não. Não me arrependo, foi minha escolha, foi ótimo pra mim. Inclusive vai me ajudar agora, que eu vou mudar, tô de mudança, por isso que eu tô gravando no carro, não tem cenário, porque tá tudo bagunçado. E, gente, não me arrependo. Tive que fazer um take aqui, meus familiares vieram aqui, mas tudo bem. E, gente, pérola, outra coisa é pérola. Não precisa comprar multicolor. Gente, eu viciei em multicolor. Eu vou confessar pra vocês que eu não comprava multicolor porque eu tinha medo de mudança, porque eu só fazia tapete liso. Falei pra vocês que eu tinha só 3 modelos no ateliê, que eu tinha aprendido. Tinha só 3 modelos no ateliê. E eu via vídeos das meninas fazendo produção com flores, com junção de flores. Gente, eu tinha um medo de dar errado comigo. Por isso eu não tentava. Gente, vocês têm que se conhecer muito. Se perguntar, gente, será que eu só não quero conquistar essas coisas por medo de não saber fazer, de não saber como lidar? Então a gente tem que se conhecer muito. Mas então, e o dia que eu falei, gente, eu vou tentar. Eu fiz um jogo de banheiro com flores e eu nunca... foram 2 mudanças.
Eu nunca tinha feito jogos de banheiro, só fazia par de tapete e jogo de passadeira. Fiz um jogo de banheiro e fiz também, fiz o encaixe da pia, do pé do vaso. Eu não sabia fazer, eu aprendi naquele vídeo, foi do tapete high. E então eu fiz, não sabia, eu fui seguindo a aula. E, gente, lá só pelo final, assim, que eu tava terminando, que eu consegui ter a segurança de falar, não, eu consigo fazer esse tipo de peça. Eu consigo fazer esse tipo de peça, porque eu sempre, na hora que eu tava fazendo, eu ficava, gente, será que tá errado? Não tá tão bonito quanto o dela, gente. De primeira, você pode errar. Erros vão acontecer, mas você tem que continuar tentando, continuar tentando. E se eu ficasse com medo e não tentasse, eu não teria ganhado dinheiro, porque essa peça vendeu logo que eu postei. Ela vendeu. O cliente adorou. As clientes adoraram, né? Mas ficou uma só. Uma só ficou com ele. E fiz também a tampa do vaso, né? Eu não sabia fazer tampa do vaso, não sabia fazer redinha. E eu aprendi lá. E, gente, foi uma alegria tão grande pra mim que eu tinha aprendido a fazer florzinha, emenda, aprendi a fazer o encaixe e a tampa. Gente, eu fiquei tão feliz, tão satisfeita. E agora eu tô viciada. Tô viciada em fazer tapete com florzinha e eu tenho até que me policiar. Eu tô numa produção de pares de tapete com florzinha, né? Com flor catavento. Depois eu fiquei doida, gente. Eu queria fazer florzinha pra lá e pra cá. Aprendi todo tipo de florzinha, né? E agora eu adoro fazer florzinha catavento. Mas eu também tenho que me policiar pra trazer variedade pros clientes, né? Vou fazer essa produção de tapetes com florzinha e depois fazer uma produção com tapete liso, né? Com base lisa, de tapete liso. E essas produções vão ser com o meu modelo Maria, que eu inventei. Gente, eu fiquei tão feliz no dia que eu tirei da minha mente, assim, um modelo de tapete, que eu vi que agora eu conseguia. E eu só descobri que consegui quando eu tentei. Porque se eu ficar só no medo, será que eu vou? Será que eu não vou? Você não sai do lugar. Você não sai do lugar. Você tem que tentar. E só aí você descobre. E se der errado de primeira, é normal. Tenta a segunda, tenta a terceira, tenta a quarta. Outra coisa que as meninas dizem, vêm dizendo, a gente não compra isso, porque se não vender, você pode ficar no prejuízo. Gente, não tem essa de ficar no prejuízo. Não existe isso. Você tem que colocar na sua cabeça, gente, eu quero vender isso, eu vou vender isso. Nem que a peça fique comigo por 1 ano, mas eu vou sempre tentar vender ela. É normal a peça ficar, gente. Você não precisa ficar com medo de não vender, nem ficar com vergonha de ficar anunciando a mesma peça. Gente, tem uma peça aqui que tá comigo há meses. Eu não vendi ela, não sei. Eu adorei a combinação de cores, mas não sai. Outros tapetes saem, mas esse não sai. Não sai. Não sei porquê. Mas eu sempre estou anunciando ele no meu grupo de vendas toda vez que eu tenho venda para postar. Sempre anuncio ele novamente. Das primeiras vezes eu fiquei com vergonha. Os clientes vão saber que eu fico com peça sem vender. Gente, posta de novo. Não sinta vergonha. Muitas meninas dão esse relato de que fica peça mesmo, mas depois sai. Graças a Deus. E não tem essa de prejuízo. Mude a sua mentalidade. Diga, eu vou vender e pronto, e acabou. Não tem opção de não vender. Eu preciso vender e eu vou fazer de tudo para vender. Eu vou abrir uma conta, vou dar minha cara a tapa. Gente, aqui, meu primeiro vídeo. Eu sei falar direito, eu tomei coragem agora, eu tô descobrindo que eu falo e eu tô até me embolando nos assuntos, mas vai assim mesmo, tá? Eu não gosto da minha aparência, mas eu tô aqui com cara limpa falando com vocês e tá sendo interessante.
Tá sendo interessante, eu tô gostando. Se eu ficasse com medo de abrir essa câmera aqui, ficasse, ai, mas eu não consigo, não levo jeito, como eu ia descobrir? Que eu conseguiria falar, como eu ia descobrir? Então, gente, a gente sempre tem que mudar nossa mentalidade, nos policiar, porque nós mesmas somos as pessoas que mais o sabotam. A pessoa que mais o sabota somos nós mesmas. E sempre procurar melhorar, não ter medo, confiar em si mesma. Fulana não faz isso, mas eu quero fazer, eu vou fazer. Vou experimentar para ver se dá certo. Se não der, eu faço de outro jeito. Mas não ficar querendo trilhar o caminho dos outros, porque nós somos únicas. Crocheteira, seja única. Seja única. E sempre tentar ultrapassar os limites, né, as nossas barreiras. Outra coisa, gente, vamos tentar nos organizar, mas eu não sou de organização. A gente tenta. Eu também não era. Comecei agora recentemente a fazer. O que eu quero fazer essa semana? Eu vou colocar uma meta. Aí eu descubro. Se eu não conseguir bater a meta, eu vou saber que eu tenho meu ritmo, né? Que esse não é o meu ritmo. Então eu vou voltar e vou fazer uma meta condizente, né? Comigo, com o meu estado atual. Se eu bater a meta, eu falo, então eu consigo fazer mais. Será que eu consigo fazer mais? E por assim vai, gente. E por assim vai. Nós tropeçamos, nós temos nossas dificuldades, só nós conhecemos as nossas realidades. Não vamos nos comparar, não vamos querer trilhar o caminho da outra, porque todas somos únicas. A gente não pode querer ser igual a outra pessoa. Isso nunca vai acontecer, nós não somos iguais a ninguém, tá? E vamos sempre tentar quebrar os nossos preconceitos, os nossos medos. Vamos sempre tentar melhorar com pessoas e como crocheteiras, como vendedoras, né? E é isso, gente. Vamos ser nós mesmas. É esse o papo de hoje. E acho que eu vou aparecer aí pra vocês com o próximo vídeo, não sei se de bate-papo, ou seja, mostrando a minha coleção, né? Coleção do meu tapete Maria. Quem sabe eu possa fazer vídeo aula, não sei. Mas é isso. Eu planejava crochetar no meio do vídeo, mas eu não consigo, gente. Ó, as florzinhas aqui. Mas eu não consigo, então fiquei só falando aqui, tagarelando. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo, fiquem com Deus.